Você sabia que o primeiro pensamento do seu dia pode ser o que determina o sucesso ou o fracasso do resto dele? Agora, imagine que você tem o poder de mudar completamente a direção da sua vida, só com a maneira como acorda. Isso não é um clichê motivacional. É uma realidade que os estoicos entenderam há mais de 2000 anos e que você pode aplicar agora, na primeira hora do seu dia. Mas, você está disposto a fazer isso? Quando você acorda, você já está diante de uma batalha silenciosa, um campo de guerra invisível. O que você escolhe pensar nos primeiros segundos após abrir os olhos vai definir o ritmo da sua jornada. Imagine que, ao acordar, sua mente começa a trabalhar como uma máquina, pronta para processar informações e tomar decisões. Mas a máquina está vazia, sem direção, esperando que você coloque o combustível necessário para começar. E é aí que mora o poder. Você é quem escolhe o combustível. Pode ser um pensamento negativo, como "hoje vai ser um dia difícil" ou "eu não estou pronto para o que vem". Ou pode ser uma afirmação positiva, como "hoje será um bom dia. Eu tenho o poder de enfrentar qualquer coisa que apareça". Agora, reflita por um momento. O que acontece quando você começa o dia com uma mentalidade de derrota, esperando dificuldades, problemas e obstáculos? Como você se sente? Provavelmente você se sente desmotivado, já cansado, antes mesmo de dar o primeiro passo. A mente, assim como o corpo, reage ao que você pensa. Se você alimenta pensamentos negativos, logo ao acordar, é como se estivesse colocando sua mente em um estado de alerta constante, onde o estresse e o desconforto se tornam os companheiros do seu dia. É como se você estivesse iniciando uma corrida já exausto, sem energia ou motivação. Porém, quando você escolhe um pensamento positivo, quando acorda com a mentalidade de que o dia será uma oportunidade de crescimento, a sua mente começa a trabalhar a seu favor. Cada pequeno desafio se torna uma chance de mostrar sua força e resiliência. E por mais simples que isso pareça, essa mudança de mentalidade faz toda a diferença. O que você está fazendo de forma quase imperceptível é decidir que o dia será uma construção, não uma luta. Você está decidindo logo cedo que sua mente será um aliado e não um inimigo. Marco Aurélio sabia disso. Ele não acordava esperando um dia fácil. Ele se preparava para enfrentar o caos, a frustração e a adversidade com a mente disciplinada. Para ele, o simples fato de estar vivo já era uma oportunidade de provar sua força, e isso começava no exato momento em que ele abria os olhos. A primeira coisa que ele fazia era tomar controle sobre seus pensamentos, decidindo qual tom ele queria para o dia. Ele não permitia que os desafios do mundo externo ditassem o estado de sua mente. Ele sabia que a verdadeira força estava em como ele reagia ao que o dia tinha a oferecer, e essa reação começava no primeiro pensamento. Agora, pergunte-se, o que você tem alimentado logo ao abrir os olhos? O caos do mundo ou a serenidade de quem escolhe o próprio caminho? A forma como você começa o dia, a maneira como você prepara a sua mente logo pela manhã, revela o estado da sua alma. E se você começar a escolher o seu primeiro pensamento com mais intenção, com mais clareza, você perceberá que ao longo do dia, isso terá um impacto profundo na maneira como você encara cada situação. O simples ato de acordar com uma mentalidade forte, com propósito e resiliência, pode ser o maior presente que você dá a si mesmo. Cada amanhecer é uma oportunidade, uma chance de começar de novo, de ser mais forte, mais resiliente. O primeiro pensamento do dia não é só um reflexo de como você se sente. Ele é uma decisão silenciosa que vai moldar tudo o que virá depois. Então, ao abrir os olhos, escolha com sabedoria. Comece o dia com um pensamento de força. Escolha a mentalidade do guerreiro que enfrenta os desafios de frente, não do espectador que se deixa levar pelo fluxo das circunstâncias. A decisão é sua e ela começa agora. O tempo é algo que todos temos em abundância, mas também é algo que todos desperdiçamos com uma facilidade assustadora. Ele escorre pelas nossas mãos como areia fina e muitas vezes nos pegamos esperando pelo momento perfeito, pela ocasião certa ou pela motivação que nunca chega. O grande erro é achar que temos todo o tempo do mundo,
como se ele fosse uma reserva infinita, e podemos deixar a vida se desenrolar sem uma verdadeira intenção. Mas a dura realidade é que o tempo não espera por ninguém. Ele avança implacavelmente, com ou sem seu consentimento, e quando você se dá conta, já foi embora. Se você olhar para o seu passado, quantas oportunidades você deixou passar? Quantos sonhos foram adiados por uma desculpa qualquer? Quantas vezes você se encontrou empurrando suas decisões para o futuro, como se o amanhã fosse uma promessa garantida? A morte, como Marco Aurélio sabia muito bem, não manda aviso. Não há sinal de que o fim está perto. A única certeza que temos é o agora. E o agora é o que define como você vai viver os próximos momentos da sua vida. Quando você acorda, o que é mais importante do que a simples rotina diária? O que você tem feito com esse presente que é o seu dia? A maneira como você encara o tempo define a qualidade da sua vida. Se você vive esperando o momento certo para agir, você está, na verdade, perdendo o único momento que importa, o presente. A vida não pergunta se você está pronto. Ela simplesmente acontece. E se você não estiver atento, os dias passarão sem que você tenha feito nada de significativo. Os estoicos, especialmente Marco Aurélio, tinham uma consciência aguda sobre essa realidade. Eles não se deixavam enganar pela ilusão de que teriam mais tempo. Marco Aurélio meditava todos os dias sobre a finitude da vida. A morte para ele não era algo a ser temido, mas uma motivação para viver com mais urgência. Ele sabia que a vida não espera e que cada dia é uma chance, um presente que deve ser vivido com propósito. Ao acordar, você tem uma escolha. Vai desperdiçar esse dia com distrações, adiando suas ações e sonhos, ou vai vivê-lo com intenção? Vai permitir que o tempo passe sem propósito ou vai usá-lo para construir algo que tenha significado? Cada manhã é um convite para viver mais plenamente. Não importa o que aconteceu ontem, nem o que pode acontecer amanhã. O que importa é o agora, o que você faz com ele. E quando você aprender a honrar o agora, você começará a perceber que vive com mais verdade do que muitos que apenas existiram. Você tem em suas mãos uma oportunidade única, o presente. Não espere mais. Não deixe para amanhã o que você pode começar hoje. Cada momento é valioso e carrega em si a possibilidade de transformação. E se você aprender a abraçar essa verdade, a cada amanhecer, você se encontrará mais vivo, mais presente e mais conectado com o seu verdadeiro propósito. Não desperdice a chance que o agora oferece. Você já se sentiu como se estivesse sendo arrastado pela corrente do mundo? As notícias, as notificações, as demandas de todos os lados, as cobranças de prazos, expectativas e responsabilidades, tudo parece gritar por sua atenção. E antes mesmo de sair da cama, você já está reagindo. Esse é o ciclo que muitos vivem, começando o dia reagindo ao mundo ao redor, em vez de agir de forma consciente. Cada impulso emocional, cada opinião alheia, cada irritação, tudo isso vai te afetar se você não estiver preparado. Mas aqui está o ponto crucial que os estoicos ensinaram. O mundo externo não tem poder sobre você, a menos que você permita. O caos, as críticas, as dificuldades que surgem ao longo do dia só têm o poder de te abalar se você abrir as portas da sua mente para eles. Isso não significa que o mundo seja perfeito ou que tudo deva ser ignorado, mas sim que você tem a capacidade de controlar como reage a tudo isso. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas. Ou seja, o que realmente te afeta não é o que acontece lá fora, mas o significado que você atribui a isso. Se você internaliza cada crítica, cada pequeno contratempo, como se fosse um golpe contra você, então sim, o mundo terá poder sobre sua paz. Mas se, ao contrário, você treinar sua mente para não reagir impulsivamente, para manter o foco no que você pode controlar, você encontrará força, mesmo nos momentos de tempestade. Quando Marco Aurélio, imperador de Roma, enfrentava as grandes batalhas e desafios de seu império, ele sabia que o verdadeiro campo de batalha não estava nas arenas, mas dentro da sua própria mente. Ele se preparava para o caos exterior, não para controlá-lo, mas para manter sua serenidade independentemente dele.
A verdadeira força para os estoicos não está em mudar o mundo, mas em mudar a forma como reagimos ao mundo. Agora, pense por um momento. Quantas vezes no seu dia você se deixa levar pelas pressões externas? Quantas vezes você se deixa consumir por algo que não tem controle? O que aconteceria se, ao invés de se deixar arrastar, você começasse a cultivar uma mente inabalável, um centro firme, capaz de navegar pelas turbulências sem perder a paz? Quando você acorda, já começa o dia com uma escolha consciente. Você permite que o mundo entre em sua mente e dite suas emoções, ou você escolhe ser o governante da sua própria paz? O objetivo não é se tornar indiferente ao mundo ou às pessoas ao seu redor. A verdadeira conquista é a capacidade de reagir com sabedoria e equilíbrio. O mundo vai continuar a ser agitado, mas você pode ser a calma no meio da tempestade. Não permita que a próxima crítica, a próxima notícia ou o próximo desafio tirem a sua tranquilidade. Sua paz é sua responsabilidade, e ela começa no primeiro pensamento do dia. O que você escolhe hoje, ao acordar, molda sua capacidade de enfrentar o que vier de fora sem perder o controle. A mente humana é um campo vasto, onde pensamentos surgem a todo momento, como nuvens cruzando o céu. Alguns são claros e tranquilos, outros são sombrios e pesados. A questão é que, muitas vezes, nos deixamos arrastar por esses pensamentos, sem questioná-los, sem observar de onde vêm ou para onde nos conduzem. A mente, sem controle, pode se tornar um campo de batalha onde os medos infundados, as preocupações irreais e as discussões imaginárias consomem toda a nossa energia antes mesmo de começarmos o dia. E quando nos damos conta, já estamos sendo dominados por algo que nem sequer existe. Mas os estoicos tinham um grande segredo. A verdadeira força não está em tentar controlar os eventos externos, mas em dominar nossa mente. Marco Aurélio, em suas meditações, constantemente nos lembra que temos poder sobre nossa mente, mas não sobre os eventos que acontecem ao nosso redor. E essa ideia, por mais simples que seja, é profundamente transformadora. Se você tem poder sobre seus pensamentos, você tem poder sobre sua vida. Senão, a sua vida será guiada por pensamentos impensados, que te arrastam para direções que você não escolheu. O problema é que muitas pessoas vivem como reféns de suas próprias mentes. Elas se deixam levar por qualquer pensamento que surge. E se eu fracassar? E se as coisas não derem certo? E se as pessoas me julgarem? Essas perguntas, embora pareçam naturais, são apenas distrações, tentando te afastar do presente, do que realmente importa. O verdadeiro desafio não é lutar contra esses pensamentos, mas ter a clareza para perceber que você não precisa acreditar em tudo o que a sua mente diz. O pensamento surge, mas você não precisa se identificar com ele. Isso é o que os estoicos chamam de distanciamento. Ao acordar, você tem o poder de fazer a pergunta essencial: este pensamento me fortalece ou me enfraquece? Isso muda tudo. Em vez de ser arrastado pelos medos e preocupações que aparecem automaticamente, você começa a observar sua mente com a atenção de um vigilante, questionando o que realmente merece sua energia. A mente pode ser uma aliada poderosa ou uma prisão. Se você aprender a reconhecer os pensamentos que não merecem sua atenção, você estará no controle, não os pensamentos. Dominar a mente é um processo constante, mas todos os dias você tem uma chance de começar de novo. Marco Aurélio sugeria que, antes de ceder à tentação de deixar a mente correr solta, façamos uma pausa e escolhemos os pensamentos que queremos cultivar. Isso requer disciplina, mas essa disciplina é o que traz liberdade. Você tem o poder de transformar sua mente em uma ferramenta poderosa. Em vez de ser refém dela, não se deixe dominar pelos seus pensamentos. Torne-se o mestre deles, e assim você se tornará o mestre de sua própria vida. Cada pensamento que você deixa crescer em sua mente é como uma semente que mais tarde dará frutos. Pergunte-se: o que estou cultivando dentro de mim? O medo, a dúvida ou a confiança e a clareza? Essa escolha é sua e começa pela simples prática de observar sua mente sem se deixar levar. Porque quando você domina sua mente, você domina tudo o que a rodeia. Quando a vida está tranquila, é fácil se sentir forte.
As coisas fluem, as escolhas parecem simples e o caminho à frente está livre de obstáculos. Mas é nas adversidades que o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela. Quando a tempestade chega, quando os desafios são grandes e a pressão parece insuportável, quem você é, de fato, começa a emergir. Não são os dias tranquilos que testam nossa resiliência, mas os dias difíceis. E em vez de temer essas dificuldades, os estoicos viam nelas uma oportunidade única de crescimento. Marco Aurélio, em suas meditações, dizia que o que impede a ação avança a ação. Ou seja, aquilo que inicialmente parece ser um obstáculo pode se transformar na oportunidade que você precisava para crescer. A adversidade, longe de ser um castigo, é um campo de treinamento para a mente e o caráter. Cada desafio é uma chance de fortalecer as virtudes, de testar sua disciplina e de solidificar sua capacidade de lidar com o sofrimento de forma construtiva. A dificuldade, ao invés de te enfraquecer, tem o poder de te moldar, se você permitir. Na vida, é fácil reclamar, é fácil se sentir vítima das circunstâncias. Mas os estoicos nos ensinam que, ao invés de ver a adversidade como algo a ser evitado, devemos vê-la como algo que nos fortalece. O que parece um obstáculo intransponível pode ser a pedra fundamental sobre a qual você constrói sua força. Cada dificuldade traz com ela uma lição valiosa. Cada dor, um caminho para a transformação. A pergunta não é, por que isso aconteceu comigo? Mas sim, como posso crescer com isso? O que você pode aprender com a situação? Como essa adversidade pode te tornar uma versão melhor de si mesmo? A verdadeira força não vem de evitar o sofrimento, mas de como você lida com ele. A dor é inevitável, mas o que você faz com ela, a maneira como responde, é uma escolha sua. Se você encara os desafios com uma mentalidade estoica, você os usará como uma ferramenta para seu próprio crescimento. A adversidade não é um fim, mas um recomeço. O que você vê como um obstáculo pode se transformar no trampolim que te leva a uma nova versão de você mesmo. Quando o dia te testar, como ele vai te testar em algum momento, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como posso sair daqui mais forte? Esse é o segredo. Não deixe que a adversidade seja algo que te derruba. Faça dela um trampolim para o próximo nível de resiliência. Porque, no fim das contas, não é o obstáculo que define quem você é a sua resposta a ele que verdadeiramente revela seu caráter. Ao acordar, você tem uma escolha. É uma escolha que muitas pessoas não percebem, mas é tão poderosa quanto a decisão de escolher o que vestir. Assim como você escolhe a roupa para o clima e o estilo do dia, você também tem a opção de escolher o estado de espírito com o qual vai começar a jornada. A maioria das pessoas, no entanto, se deixa levar pela agenda externa, pelo trânsito, pelas notícias, pelas pressões de prazos e pelas cobranças de todos os lados. Elas simplesmente acordam e, em vez de escolher sua atitude, permitem que o mundo dicte como devem se sentir. No entanto, o verdadeiro segredo para enfrentar qualquer desafio diário está em perceber que, assim como você escolhe o que vai vestir, você também pode escolher como reagir às situações. Você pode escolher paciência ao invés de irritação, clareza ao invés de pressa, serenidade ao invés de ansiedade. Epicteto, um dos maiores pensadores estoicos, dizia que as pessoas não são perturbadas pelos eventos em si, mas pela maneira como elas interpretam esses eventos. Isso significa que você tem o poder de decidir como vai se sentir diante do que acontece no seu dia. Imagine o seguinte: ao acordar, ao invés de simplesmente se deixar arrastar pela rotina, você faz uma pausa e decide conscientemente qual energia quer trazer consigo. Você decide vestir paciência ao enfrentar o trânsito, escolhe clareza quando os problemas surgem no trabalho e, ao lidar com críticas ou desafios, opta por manter sua calma, em vez de se deixar dominar pela raiva ou frustração. Esse pequeno ajuste mental tem um poder transformador. Os estoicos entendiam que a vida não é sobre evitar problemas, mas sim sobre como você escolhe enfrentá-los. A ideia de que temos o controle sobre nossas reações é central para a filosofia estoica. Ao acordar, ao escolher sua mentalidade, você assume o controle do seu dia. Não são as
Circunstâncias externas que determinam sua paz interior são as suas escolhas internas. Se você acorda e decide que terá um dia sereno, isso se refletirá em como você lida com os desafios ao longo do caminho. Portanto, a verdadeira liberdade está em escolher todos os dias o estado de espírito com o qual você vai encarar o mundo. Como você escolhe vestir sua mente todos os dias vai determinar o quão forte e equilibrado você será diante das adversidades. O segredo não está em evitar os problemas, mas em como você decide enfrentá-los. Quando você faz essa escolha com consciência, começa a perceber que o seu humor e a sua atitude podem ser o maior aliado em qualquer situação. Então, ao acordar, faça uma pergunta simples, mas poderosa. Qual atitude eu escolho para hoje? Escolha com a mesma atenção que você dedica ao escolher sua roupa e verá que seu dia se torna mais forte e mais gratificante. O medo é um dos maiores obstáculos que você pode enfrentar em sua vida. Ele não grita, não invade sua mente de forma agressiva, mas sussurra, com uma voz suave, plantando dúvidas e criando incertezas. Ele surge nas horas mais inesperadas, distorcendo a realidade e fazendo você acreditar que não é capaz, que vai falhar, que não está pronto para o que está por vir. O medo se disfarça de proteção, mas na verdade é uma prisão invisível que te impede de agir, de avançar, de viver plenamente. E o pior de tudo é que muitas vezes você acredita nele, você o escuta, ele se torna uma verdade na sua mente. E então você se paralisa, incapaz de tomar a ação necessária. Mas aqui está o segredo que os estoicos ensinaram. O medo é um mentiroso. Ele exagera as dificuldades, cria monstros imaginários que não existem fora da sua mente. Ele te faz acreditar que o pior cenário é inevitável, quando na realidade ele é apenas uma projeção do que poderia acontecer. Uma projeção, nada mais. Marco Aurélio e Epicteto eram mestres em enfrentar o medo, porque sabiam que a verdadeira liberdade não está em ceder aos desejos ou fugir das dificuldades, mas sim em eliminar o medo de suas decisões. A liberdade vem quando você escolhe agir, mesmo com o medo à sua frente. Quando você encara o medo, em vez de se render a ele, algo mágico acontece. O medo começa a perder seu poder sobre você. Ele não desaparece imediatamente, mas ao agir apesar dele, você transforma essa sombra em combustível para o seu crescimento. O medo recua quando percebe que você não lhe obedece. Cada vez que você avança, mesmo sentindo medo, você dá um passo para além dele. E no final percebe que o que você temia não era tão grande assim. Na verdade, era um obstáculo que estava lá para ser superado. Pense agora, qual é o medo que você está deixando guiar suas ações hoje? O medo de falhar? O medo do julgamento dos outros? O medo do desconhecido? Pergunte a si mesmo, o que realmente acontece se eu enfrentar isso? Ao olhar de perto, você perceberá que o medo é apenas uma ilusão, algo criado pela sua mente para te proteger de algo que, na verdade, você pode lidar. E quando você age diante dele, você começa a perceber que o medo não tem mais controle sobre você. Ele se torna apenas uma sensação passageira, enquanto sua coragem se fortalece. A verdadeira liberdade é viver sem ser escravizado pelo medo. Quando você age com medo, você descobre que ele não é tão assustador quanto parecia. E mais importante ainda, você descobre que do outro lado do medo existe uma vida cheia de possibilidades, de oportunidades que você jamais imaginaria se tivesse se rendido à voz do medo. Então, ao acordar hoje, quando o medo surgir, não o evite. Enfrente-o, dê o primeiro passo, mesmo tremendo, e observe como ele começa a perder seu poder sobre você. Você é maior que o medo, e quando você age com coragem, mesmo na presença dele, você começa a viver de verdade. A maneira como você começa o dia é como um reflexo no espelho. Ele revela muito mais do que seu estado físico. Ele reflete o estado da sua mente e da sua alma. Os estoicos sabiam que, para viver bem, é preciso treinar a mente todos os dias, desde o momento em que você acorda. Se você cultivar pensamentos de força, serenidade e sabedoria logo de manhã, o resto do dia se tornará uma jornada mais forte e mais rica. Hoje você tem a chance de começar com clareza e propósito. O que você escolherá agora ao acordar?
Se essa reflexão tocou sua mente, comente: "Eu estou pronto para o meu dia", e compartilhe com alguém que também precisa. Dê essa energia de sabedoria logo pela manhã. Inscreva-se no canal para mais meditações estoicas e dicas práticas para transformar seu dia. Vamos seguir juntos nessa jornada de resiliência e sabedoria.